Galera, boa tarde. Domingo 12 de fevereiro de 2023, né? Deixa eu ver o horário, 4h21 da tarde, gravação do vídeo. Ô, gente, eu tenho uma coisa a falar com vocês sobre isso que tá aqui. Certo? Sobre esse bichinho que tá aqui, ó. Certo? Check Rain Pongo Os Rainex, né? O que que acontece? O povo insiste em querer pular para a descrição para pegar a ISO, certo? E não ver o que eu falei no vídeo, certo? Falei uma palavrinha ali, certo, gente, que ninguém, certo, prestou atenção. Falei, gente, beta. Quando eu falo beta, certo, gente, é porque é uma coisa incompleta ainda, certo? Calma aí que eu vou chegar ao ponto, certo? 3 pessoas fora do grupo me agradeceram, certo? Falar que conseguiram fazer jailbreak com ele, não, porque não estava conseguindo instalar Linux na máquina, certo? Mas todo mundo, certo? Todo mundo que tá no meu grupo do Telegram, ninguém conseguiu fazer esse jailbreak com sucesso. Porque para mim, certo? É mais uma bomba, certo? Do iOS 15 então. Por causa de que, gente? Eu tava ontem tentando ajudar a Heloísa, certo? A resolver o problema. Primeiro, gente, o site oficial dessa porcaria, deixa eu sair essa lixeira aqui que eu tava procurando. Seguinte, eu vou aqui no site aqui, ó, setochakra.in, certo, gente? Só para vocês verem. Site oficial do Checkra. Todo mundo que teve jailbreak no iOS 14 conhece, né? Então, nesse mesmo site do Checkra, vamos aqui agora na edição de site aqui em cima. Notem, gente, a extensão inicial é a mesma. Não estou mudando nada. Só vou botar uma coisa a mais aqui, certo? Barra, só um barra, 1337. E vamos dar Enter. Certo, gente? Então essa página aqui também é oficial do Checkra. Por causa de quê? Porque o início ali é a página oficial do Checkra. Só muda que no final tem um barra 1337. E aqui estamos na página, gente, do Checkra Pongo Os do iOS 15, certo? Que no momento tem suporte até o iOS 16.1 e 16.2 apenas. Não para o 16.3. Certo, gente? Novamente falando. Certo? E aparelhos com chip A9, certo? Tá dando problemas de iBoot, né? Igual tava dando com o PeliRain, quando eu chegava no OS 16, certo? Eles corrigiram esse fixo do iBoots boot lá no iOS 16.1 e 16.2. 16.3 ainda não teve atualização, certo, gente? Para ser compatível com o 16.3. Mas calma aí, gente. O que está acontecendo com esse jailbreak que eu tenho que falar? Ô, gente, se eu soubesse que estava nesse pique, eu nem tinha feito o vídeo dessa porcaria. Por causa de quem, gente? A comunidade do iOS do jailbreak, eu tenho que falar isso aqui, certo? É a comunidade mais tóxica do mundo. O povo não quer saber de ver vídeo, certo? A premissa do YouTube, gente, é os vídeos, certo, gente? Descrição, certo, gente? No YouTube é apenas um adicional que os YouTubers podem adicionar se quiserem adicionar para o seu público ver de onde tirou a fonte. Certo? Mas é apenas um adicional, gente. YouTube não vive de descrição de vídeo, gente. YouTube vive de conteúdo dos vídeos. Certo, gente? O pessoal tem que assistir os vídeos. E o que o povo tá fazendo, gente, com essa porcaria desse Checkra, já vou falar assim, não tá vendo o meu vídeo, pula para a descrição, certo? Pega a ISO, põe no computador, certo? No boot do Windows, certo? E faz caca no aparelho, e quanto vem no meu grupo, é para resolver o problema que já fizeram já. Certo? Não vem atrás de mim me procurar antes de ter fazendo a lenha. Certo? Porque sabe que quando chegar no meu grupo, sem ter feito o processo, eu vou mandar a pessoa ver o vídeo por completo. Porque tudo que tem de informação tá no vídeo. Só que o povo não vê os vídeos. Certo? Uma gama de pessoal que é apressado de não ver o vídeo, tenho certeza que não vão ver esse vídeo,
e não vão saber disso, certo, gente? Então vamos lá. A palavra beta, gente, é referente a isso que está aqui, certo? E olha só que detalhe, gente. Isso que está aqui, certo, gente, é o pior. Novamente falando pela terceira, para ficar fácil de vocês entenderem, pior jailbreak que já lançaram na vida do Checkra1. Porque, gente, é uma bagaça. Eu não sabia que tava tanto, gente. Porque no dia que eu fiz o vídeo, como eu falei lá, eu não poderia mostrar para vocês o jailbreak em funcionamento. Por causa de quê, gente? Porque eu já tava com o jailbreak do PeleRain ativo no meu aparelho. E o que acontece, gente, com o PeleRain? Quando a gente desliga o aparelho, gente, ele buta na tela do Restore, certo? A tela do Recovery, na tela do modo restauração, certo? Para quem não sabe, que fica um cabo USB na tela com o símbolo do computador, certo, gente? E não sai dali mais. E que esse Checkra1 pelo boot do Windows faz? Ele tem que rebootar o aparelho, certo? Para continuar com o processo dele. Só que, como eu estou com o PeleRain, e quando eu retiro o PeleRain do meu aparelho, ainda fica vestígios desse jailbreak do PeleRain no meu aparelho, a não ser que eu for nos ajustes do meu aparelho, certo? E formatar meu aparelho por lá, certo? Fica vestígios e me interfere de eu continuar o processo desse Checkra1 que tá aí, certo? PongWasp Rainx. Só que, gente, o pessoal que não tem jailbreak e estão tentando fazer, o que acontece? Vai com o processo até o final. Só que, gente, é uma burocracia do caramba, tá, gente? É uma burocracia do caramba. Porque apesar desse jailbreak ser por pendrive e ser por pendrive bootável, certo? No sistema Windows, gente, vocês no Windows têm que ter o iTunes na última versão, certo? E o plugin, gente, do iTunes, que é o principal, certo? Que é o Apple Mobile Device Software, certo? .msi, certo? Quem não tiver esse Apple Mobile Device, certo? MSI instalado no seu Windows, que instala pelo iTunes, certo, gente? Na hora que vocês forem iniciar o boot do Windows com pendrive bootável no aparelho, certo? O seu aparelho vai aparecer aparelho desconectado. É o erro que aparece. Certo, gente? Então, esse pendrive bootável, apesar de ser no boot do Windows, ele depende dos serviços instalados no Windows. Começando por aí. O pessoal fala, então se é pro boot eu não preciso instalar nada no Windows. Vou fazer o boot e vai. Não vai. Certo? Vocês vão aparecer um erro vermelho falando que seu aparelho foi desconectado. Segunda coisa, gente. Todo o processo de jailbreak, eu tenho que falar isso aqui, certo? Para o pessoal ficar ciente. Vocês têm que desativar os códigos de bloqueio do aparelho. Não importa, tem que desativar. Quem não desativou, ferra o aparelho, eu não assumo a pica. Porque isso aqui, ó, não é de hoje que eu tenho que falar com o pessoal. Não é de hoje que eu faço um vídeo de jailbreak que eu falo, gente, primeira coisa, desativa os códigos de bloqueio. Quantas vezes eu falei isso? Certo? Quantas vezes eu falei isso nesse canal, cara? Perdi as contas. Só que o povo, de novo, não vou ver vídeo do Ítalo não, o Ítalo é muito chato. Vou pular para a descrição e o Ítalo que se lasque. Certo? Aí depois vai atrás de mim lá no grupo. Certo? Tem que desativar os códigos de bloqueio do aparelho. Certo? Primeiro detalhe. Segundo detalhe eu falei no vídeo, cara. Eu falei no vídeo que o jailbreak ele não pode parar. Então vocês têm que ter de 20% até 100% da bateria no aparelho. Se tiver 20, maravilha. Se tiver abaixo de 20, já não é recomendado. Porque pode dar pau no boot, o seu aparelho desligar por falta de bateria e ferrar seu aparelho. Certo, gente? Outra coisa que eu vou ter que falar também aqui que parece que o povo ainda não entendeu. Certo? Tem um tal de João Vitor no meu grupo. Que a Anitinha, cara, uma dos membros que tem no meu grupo, ficou antes de ontem a madrugada inteira ensinando a ele como fazer jailbreak no aparelho dele do PeleRain. Que é mais fácil que esse Checkra1 ainda. Só que ela falava para ele fazer X, ele fazia Y. E o que acontece? Ferrou o Linux Mint dele. Pegou a pasta do PeleRain nativo,
instalou o PeleRain 3.0 dentro da pasta do PeleRain nativo, mas fez uma salada de frutas no Linux dele, certo? A ponto que uma hora ele conseguiu executar o programa do PeleRain nativo, certo? Que é o PeleRain normal, certo? Lá do GitHub oficial, certo? E tudo. Só que aí tava aquelas 6 faixas de 100% que aparece o logo do PeleRain no aparelho, certo? Em tela preta. E não saía mais, por causa de que nessa bagaça, nessa salada de fruta que ele fez, ele corrompeu, certo? O plugin do libmobile device, certo? Do Linux, que é o responsável por sincronizar seus dados internos do seu aparelho no Linux. E o que acontece dali? O jailbreak dele ficou pela metade, certo? E o aparelho dele não saía mais do cabo de restauração. E como ele cometeu o erro de fechar, certo, o terminal do PeleRain ali, sem antes de terminar o processo, ele bugou o software do aparelho dele de uma tal forma que nem ele dando o comando restore root fs, certo, do PeleRain, ele não conseguia mais remover o PeleRain. Ficava naquele lá falando lá, certo, de device desconectado. Certo? Depois daquelas 5 cargas de 100%, 7 cargas de 100% que aparece ali. Certo? Então o que acontece? Ele perdeu o jailbreak dele. E detalhe, hoje eu falei com ele no grupo que eu lamentava, até chorei, certo? Pedi desculpa a ele. Falei que eu não podia mais ajudar ele. Por causa de que no Windows, gente, o computador dele falou que é novo, certo? E ele lá no Linux fez uma salada de fruta. Não consegue fazer e nem desfazer o jailbreak semi-instalado no aparelho dele. Certo? E o aparelho dele não sai da tela de restauração porque está com o PeleRain semi-instalado, sabe? Devido à salada de fruta que ele faz, que a gente manda. Ele faz uma coisa, ele faz outra. Certo, gente? Então, gente, uma coisa que eu tenho que falar com vocês. Primeiro, antes de fazer jailbreak, gente, a pessoa tem que saber mexer com o iTunes, tem que saber diferenciar restauração de DFU, certo? Porque na hora que vocês vão fazer o jailbreak do PeleRain, certo? Vocês vão precisar de botar o aparelho de vocês em modo DFU, certo? Quando vocês vão fazer o processo do checkRain, vocês também vão precisar de botar o aparelho de vocês em DFU. Então, se vocês não sabem diferenciar modo restauração, cabo USB na tela, com modo recuperação ou DFU, como a gente conhece, que é aparelho totalmente tela preta, você não tem condição de fazer jailbreak. Porque você vai ferrar o seu aparelho, certo? E vai se ferrar depois. O que acontece? Aí eu mandei ele, certo? Ele estava lá com o 3UTools e o iTunes. O aparelho dele nem em DFU restaura mais o software. Por causa de quê? Porque no 3UTools, na hora que ele estava restaurando a primeira vez, ele esqueceu de ativar aquela opção que tem no 3UTools, lá embaixo, uma chavinha pequena que fica na tela, certo? De fechar o sistema do iTunes. Aí o iTunes sincronizou, certo? O gerenciador de tarefas dele com o 3UTools dele. E aí, gente, o que aconteceu? Deixa eu apagar esse jogo aqui, senão vai ficar sem memória para mim acabar esse vídeo. Certo? Já tô vendo isso, né? Que esse vídeo vai ficar grande. Aí o que aconteceu, né, gente? O que aconteceu no PC dele? O iTunes abriu no gerenciador de tarefas em segundo plano e pausou, certo, a recuperação do software dele, certo, em DFU no 3UTools e deu erro. Qual o erro, gente? Certo, Apple Mobile Device Support, certo, que é o driver do iTunes, corrompeu, certo, e agora, toda vez que ele tenta restaurar o software dele em modo DFU ou modo restauração, já não importa mais. Tanto no iTunes quanto no 3UTools, o aparelho vai até 80%, e o aparelho desconecta do PC, certo? E o processo não vai dar erro. Então agora ele tem um aparelho morto na mão dele, certo? Porque ele não sabia mexer com o terminal, certo? Ele não sabia como editava. E, gente, os comandos do PeleRain são as mais simples possíveis. São 2 terminais. Um responsável pelos 2 comandos do USB MUX-D, certo? E o outro responsável pelos 2 comandos só do PeleRain que a gente põe durante todo o processo, que é cd PeleRain e sudo PeleRain.sh tweaks e a versão do iOS. Não é isso, gente? Pois é. Eu mandei ele botar cd PeleRain,
certo? Sabe onde que ele deu CD PeleRain? Ele conseguiu o impossível. Conseguiu dar CD no PeleRain que ele instalou na área de trabalho dele. E notem, gente, dentro da pasta do PeleRain, ele instalou o PeleRain 3.0 dentro da pasta original do PeleRain. Instalou uma pasta lá que eu nunca vi na minha vida, uma tal de suporte, dentro dessa pasta do PeleRain. Ele fez uma salada de fruta no Linux dele, gente. A ponto que o PeleRain executou jailbreak com ele sem sucesso. Certo, gente? E qual versão do iOS que ele estava? 15.1. Lembrando que o iPhone dele, gente, é o 6S. Certo? Agora ele não tem mais alternativa. Vai ter que encaminhar o aparelho dele para assistência técnica da Apple. E eles vão jogar para o 15.7.3. Certo? A sorte que a versão que o aparelho dele morreu, 15.7.3, tem jailbreak infinito pelo PeleRain. Certo? Só que ele vai ter que, se ele quiser botar jailbreak, ele vai ter que fazer jailbreak nesse aparelho dele inúmeras vezes até ele aprender. Enquanto isso, você vai ferrar o aparelho dele. E se não aprender a mexer com o iTunes e o 3UTools de forma correta, vai ferrar o aparelho dele inúmeras vezes e vai ter que levar na assistência técnica. Levou na assistência técnica, gente, ó, mãozinha coçando dinheiro, certo? Vai ser dinheiro, certo? E os caras da assistência técnica vão ficar rico com ele. Porque a gente manda ele fazer uma coisa e ele faz outra. Aí eu falei pra ele desistir e não levar na assistência técnica. Mas ele é igual eu, certo? É daqueles que falam que não desiste fácil das coisas. Ele falou que ia tentar. Aí eu falei pra ele me mandar foto, certo? Do gerenciador de tarefas dele, certo? Do Windows. Aí, gente, do nada, olha só o que aconteceu. Eu pedi para ele ir no gerenciador de tarefas e mostrar, né, os serviços ali abertos segundo plano. Não só estava só o iTunes aberto ali junto com o 3UTools, né, que não tinha ativado aquela chave, mas como também tinha inúmeras janelas, gente, de um antivírus que eu vou te falar, a bodega internacional de todo o Windows, certo, gente? Avast Antivírus. E o Avast, gente, ele tem uma fama que vocês não sabem, que ele tira todos os plugins que o iTunes instala no aparelho. Daí tá a resposta porque o Apple Mobile Device, que é o plugin principal do iTunes que permite que a gente sincronize o aparelho com sucesso no computador, estava corrompido, porque o Avast tinha corrompido esse plugin do iTunes. Aí eu falei para ele desinstalar o Avast do aparelho dele. E lá no exe do iTunes, que é o executável, certo que a gente, para instalar o iTunes no Windows, tem que instalar pelo executável, não é? E clicar lá no install, certo? Que aí o exe, o executável do iTunes, ia reconhecer que o iTunes já estava na máquina e ia apresentar duas opções para gente, que é a opção de remover o iTunes da máquina ou reparar o iTunes nos seus componentes da máquina. Depois que eu falei isso para ele, gente, sabe aonde que ele foi? Ele foi lá no meu computador, no C2 pontos, nos arquivos de programas e no Windows System 32. Ele falou, então onde que eu aperto aqui? Eu falei, não, amigo, eu falei para você ir no executável do iTunes, cara. Ele foi lá na pasta System 32 do Windows dele. Olha só, gente, que perigo, gente. Justamente a System 32, gente, se ele deletar qualquer DLL ali dentro daquela pasta, gente, vocês sabem o que acontece com o Windows dele, né, gente? Final das histórias. Ele conseguiu deletar o Avast, só que eu não sei o que ele fez ali na hora que ele deletou o Avast, que ele deletou alguma coisa do sistema, que na hora que ele executável do iTunes, dava um erro na tela que ele já não tinha mais permissão para instalar mais aplicativo, mais nenhum no Windows dele. Ou seja, corrompeu o Windows dele. Mas o que é? Eu sabia que ele não tinha capacidade de fazer jailbreak, certo? Eu meti o fumo na Anitinha ontem no grupo, mas ela falou que ela não responsabilizava porque ele que pediu a ajuda dela, maravilha, certo? E a gente falava para ele fazer uma coisa, no Linux ele ferrou o Linux dele. Agora a gente falou para ele não mexer, se levar na assistência técnica, ele quis mexer. Então eu falei, já que você quer, deleta o Avast e reinstala o iTunes, que aí seria o fix do problema dele. Só que ele deletou alguma coisa da pasta System 32, certo? Junto ali com o Avast, e ferrou o Windows dele, que agora não instala mais nada. Ou seja, o único porto seguro que ele tinha de casa para não ir na assistência técnica da Apple, gente, para restaurar o aparelho dele, a padrão normal, certo? Ele acabou de ferrar. Certo, gente? Então, por que eu tô falando isso, gente? Por causa da premissa mais fácil do mundo. Já cansei de falar isso com vocês.
Certo, gente? Se vocês não sabem mexer com o computador, nem tenta começar a fazer o processo de jailbreak. Certo, gente? Aí o meu canal não é recomendado para esse tipo de gente. Certo, gente? Porque vai tentar fazer e vai fazer merda e depois não sabe como desfaz. Grande questão é esse, gente. E como eu estava falando no início, não falei que eu ia falar do check-rain? Agora eu acho que já entra na parte que eu quero entrar. O check-rain, gente, esse check-rain, ele tá em beta. Na página oficial do check-rain aqui, eles deixaram uma pancada de bin, certo? Na descrição, de Linux, que é pra gente executar pelo terminal do Linux, certo? E esses bins que tá aqui, gente, são as imagens do programa, certo? Para desenvolvedores, certo? Criar as ferramentas para fazer o jailbreak do check-rain PongoOS, certo? Mas o que acontece? Os caras fizeram esse pendrive bootável com essa imagem ISO que eu soltei, certo, gente? E apesar de no vídeo eu ter falado que o suporte era até apenas o iOS 15.4.1, no site já está falando que suporta, que deram um fix na ferramenta no iOS 16.1 e no 16.2. Então sim, gente, check-rain PongoOS, certo? Já naquele boot suporta até o 16.2. Por causa de que, gente? Quem teve jailbreak com o check-rain no iOS 14 sabe que a ferramenta não precisava de ser atualizada. Ou seja, essa ISO desse pendrive bootável não precisa ser atualizada, certo? O check-rain, se atualiza o servidor dele, ou seja, a página oficial dele para suportar uma versão do iOS, o que acontecia no iOS 14, gente? A gente usava aquele check-rain 0.12.4. Quem faz jailbreak até hoje com o iOS 14 vai saber exatamente o que eu estou falando, certo? E a única coisa que a gente tinha que fazer é ir nas opções, lá no Options, na ferramenta do check-rain. Pessoal que sabe aí vai me concordar comigo, certo? E vai lá na opção Allow ao Untested iOS Versions e Devices. Não é verdade, gente? Aí ativou aquela chave. Todas as versões superiores lançadas posteriores do check-rain atualizadas no servidor deles funciona com aquela ferramenta, certo, gente? E a mesma coisa é com esse pendrive bootável do PongoOS, certo? Se eles botaram aqui que suporta iOS 16.1 e 16.2, então sim, gente, esse check-rain suporta qualquer versão do iOS 15 e usa iOS 16 até o 16.2, sem vocês precisar de atualizar aquela ISO que está naquele vídeo do meu canal. Só que vem um problema, gente. Esse check-rain, como ele está em beta, certo? Beta é o pior do jailbreak que eu já vi, porque ele não faz jailbreak completo no computador de vocês. Ele instala um exploit, certo, de jailbreak, e depois vocês têm que ir na internet e catar o IPA, certo, dessa versão do Pongo que está aqui, ó, que é o PongoOS 260. Só que tem um detalhe, gente, eles escreveram que a gente tem que usar, que requer, certo, o IPA do PongoOS 260. Só que aonde que está na página oficial, o que eles deixaram o link, certo, desse IPA, desse PongoOS? Não tem. Então, gente, a gente tem que ficar pesquisando na internet onde tem um IPA de uma coisa que eles soltaram, certo, no site da ferramenta deles, que eles não deixaram o link pra gente. Então, como que a gente vai saber? Certo? Ah, mas aí, Ítalo, no GitHub tem a página do PongoOS lá e tem lá. Beleza, nos releases, gente, tem o PongoOS, certo? 261, que está acima da 260, certo? Que eles pediram, só que não está em IPA. Está em bin, gente. E o povo sabe que no iOS, com jailbreak, porque sem jailbreak é só IPA. Bin nem entra, certo? Com jailbreak, a gente só consegue instalar IPA, que é a original do sistema iOS, e Deb, que é do Debian do jailbreak. A gente não consegue instalar coisas em bin, certo, gente? E no GitHub dessa ferramenta, certo? Deixa eu ver onde que tá, que se eu consigo achar aqui agora. Tá lá em bin, certo, gente? É uma bagunça, certo, gente? Então falo pra vocês, gente, o que eu recomendo que vocês façam com esse jailbreak, gente? Nem tentem botar a mão nele, certo? Enquanto os caras não desenvolverem uma ferramenta funcional, certo, no Windows, que não seja pelo boot do Windows, certo, gente? E quando
eles botarem, certo, um link, certo, gente, do IPA desse PongOS. Porque soltar uma ferramenta público que depende de uma outra, certo, para a gente botar no nosso aparelho, sendo que eles não deixam o link, não é jailbreak para mim, certo, gente? É putaria. Eu tenho que falar esse nome, certo? É o que o Linus Renzi fez no iOS 15. Soltou o tal do Fugo, certo? Que permite jailbreak, certo? Entre muitas aspas, dos iOS 15 até o 15.4.1 para os aparelhos A12+, certo, gente? Só que só dá kernel panic nos nossos aparelhos e não instala, não temos liberdade de instalar tweak. Então, jailbreak sem suporte a tweak, gente, não é jailbreak. E checkra1n, PongOS, Rainx, certo? Que permite que a gente ponha um exploit para instalar IPA de jailbreak para terminar o processo no nosso aparelho, certo? Que é um jailbreak rootless, certo, gente? Sem nos darem, certo, o link do IPA que a gente precisa instalar, certo? Do Pogo ou do PongOS, como vocês pretendem chamar, que é o 260 ou 261, que eles deixaram o bin lá no GitHub, certo, gente? Como que a gente vai atrás desse IPA? A gente não tem acesso? Então, para mim, não é jailbreak. Quando eu trouxe o vídeo no dia, eu deixei alerta para vocês, certo? Que eu não poderia terminar o processo para testar ali para vocês, por causa que eu já estava com o jailbreak do PeleRain no meu aparelho e o PeleRain impediu de eu continuar o processo. Certo, gente? Só que aí, um babaquinha que eu tive que remover do meu grupo hoje, dar um ban nele, chegou para mim, soltando todos os links ali do PongOS, certo? E tal, e tal, e tal, me exigindo que eu soltasse, então, já que eu soltei no meu canal, certa ferramenta, certo? Escutem só. Já que eu soltei a ISO, certo, ali do jailbreak, que eu fosse obrigado a soltar no grupo o IPA do PongOS 260. Só que tem um problema, gente. Não tem como eu soltar para vocês IPA de versão que os desenvolvedores da ferramenta deram foda-se para a comunidade do jailbreak. Simplesmente isso, mais nada. Certo, gente? Então, a equipe do checkra1n, que foi boa já no iOS 14 pra gente, no iOS 15... foi a mesma coisa do Linus Renzi e da Quistar, certo? Prometeram soltar o ISO na praça, só que de nada e uma coisa é a mesma coisa, certo? É um jailbreak que não serve para nada. A Heloísa, certo? A administradora do meu grupo, conseguiu fazer esse jailbreak com sucesso no aparelho dela, certo? E parece que ele instala ali, certo? Um IPA do Pogo, certo? Que a gente clica no install e instala uma versão do Ciléu, certo, no aparelho de vocês. Certo? Só que a versão do Ciléu que esse jailbreak do checkra1n, PongOS, Rainx põe no nosso aparelho é uma versão, certo, do Ciléu desatualizada de 2019. Certo, gente? A versão 2.4 do Ciléu, sendo que hoje, gente, o PeleRain nem usa mais esse Ciléu na praça. Certo? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, Ciléu Nightly, certo, gente? Que seria referente ao Ciléu 2.4.0, certo? Beta 3.6. Não sei o que tem das contas lá. Que nem é esse Ciléu 2.4, certo? Que está aqui. Eu vou abrir o Ciléu 2.4 que está aqui no meu aparelho. Notem, gente, eu vou clicar nele, certo? E olha que ele abre para mim, gente. Ele está abrindo para mim o Fiusa Falimena, gente, então sim, gente, ele tá bugadão, certo? Porque ele perdeu a função dele, já não existe mais. Então, gente, isso daqui, certo? Tá até como favorito, certo? Nem tava mais como aplicativo mais. Posso apagar, não serve de nada. Se esse checkra1n aí, Rainx, não instalar esse Ciléu Nightly no aparelho de vocês, gente, não serve para nada. Certo, gente? E o Pogo que eles instalam, gente, no aparelho, me mandaram a foto da versão que está instalado hoje no jailbreak deles, é o Pogo 1.0, gente. E qual que eles falam que a gente tem que ter, gente? A versão para funcionar com sucesso no iOS 15, gente. 2.6.0. Final das histórias, gente. Final das histórias. Certo? Esse checkra1n nos instala uma versão do Pogo que é muito abaixo daquela que eles falam que é compatível com a iOS 15, certo? E na página oficial deles,
certo? Que é uma extensão da página do Checkra1 oficial, certo? Eles falam da existência desse Pongo OS 260 em IPA, só que não nos dá o link de instalação desse Pongo OS 260. Não nos dá o link de instalação nem do Pongo 1.0 que eles conseguiram pegar, certo? Graças ao meu grupo, certo? Que eu tinha esse IPA desse Pogo no passado, que eu mostrei para vocês em vídeo aqui no canal em março do ano passado, certo? Aí eles conseguiram instalar, graças a esse Pogo que eu trouxe para vocês aqui no meu canal, conseguiram instalar o Ciléu lá no aparelho deles. Só com o Ciléu, aquela versão que eu acabei de deletar aqui do meu aparelho, que é a antiga ainda, certo? E detalhe, quando vocês abrem esse Ciléu, certo, desse PeleRain, e vocês vão em fontes, aparece só código de erro, não importa a fonte que vocês vão instalar, o repositório que vocês vão instalar. Só aparece mensagem vermelha falando que o seu aparelho não é um aparelho de 64 bits e que a fonte não pode ser adicionada por causa disso. Como assim, Ítalo? Fala lá, aparece um erro, certo? Erro connection for repositório, aí aparece o link do repositório, certo? Aí no device iPhone OS ARM64, que significa que o seu aparelho não é um aparelho Apple iPhone OS ARM64, o seu aparelho não é um aparelho de 64 bits. Esse jailbreak é tão antigo que reconhece seu aparelho como sendo um aparelho de 32 bits, mesmo no seu sistema do seu aparelho sendo de 64 bits. Então tá entendendo o problema, gente? Então é o seguinte, gente. Como eu fui bem feliz de falar no dia, eu falei essa palavra para vocês, gente. Beta. Está em beta. Só que o pessoal tem mania de botar os meus vídeos em 2.0 ou 3.0 e não prestar atenção. E outros, a grande maioria, nem vê o vídeo e pula para a descrição, certo? Para pegar a ISO, por causa de quê? Pendrive bootável, eles não precisam ver meu vídeo, que eles já sabem que é pelo Rufus, certo? Então eles já sabem, eles nem perdem tempo de ver meu vídeo. Só que nos vídeos eu deixo tudo escrito, tudo que eu passo para vocês. Certo, gente? E é isso, gente. Esse Checkra1, vocês, quem não fez, que não está conseguindo fazer, nem perde tempo. Certo? Que vai instalar uma bomba no aparelho de vocês e vocês não vão conseguir ir para frente nele. Certo? Então eu falo, jailbreak, certo, gente? Para iOS 15, certo? No momento, só temos, cara, China 15 para 12 mais até o 15.1.1, certo? Só. E do 15.0 até o 16.3, certo? PeleRain para os aparelhos de chip A9, A10 e A11. Sendo que PeleRain no iOS 16 não recomendo ninguém fazer, porque aquele problema do iBoot, cara, meu Deus, cara, trava o aparelho de vocês em Recovery Mode, não vai. E essa foi a justificativa que eu dei no meu grupo, porque eu tava lá no iOS 16.2. Certo, gente? Que eu atualizei meu aparelho do 15.02 para o 16.1.1, certo? Pra mim fazer jailbreak lá em cima com o PeleRain e ficar lá já esperando o jailbreak do iOS 16 de outubro para trazer vídeo novo pra galera. Só que acontece, gente, me ferrei, porque o PeleRain tá bugadão lá em cima, certo? No iOS 16, certo? Com esse problema do iBoot, que não sai da tela de boot mais do meu aparelho. Aí na hora que eu fui desfazer o PeleRain, meu aparelho ficou no boot infinito. Qual boot infinito que é esse? Tela da maçã, certo? Como o PeleRain não foi com sucesso, ele tenta reiniciar o PeleRain. Só que como eu dei Restore Root FS, o meu aparelho no cachê mostra que já não tem jailbreak. Então ficava tela da maçã. Tentava rebootar o aparelho em modo normal, iniciar normal, porque eu já tinha dado Restore Root FS no terminal do PeleRain. Certo? Então é como se o jailbreak não tivesse. Só que, ao mesmo tempo, no sistema do cachê do meu aparelho, ficou como se o PeleRain tivesse ativo e desativo ao mesmo tempo. E aí, o aparelho crashava e reiniciava. Então ficou tela da maçã, piscava, porque crashava e desligava. Aí o aparelho sozinho, tela da maçã, piscava, desligava. Tela da maçã, piscava, desligava. Não tive outra solução. Eu não sabia que o 15.6 RC, Release Candidate 1, estava assinado pela Apple. Eu subi para o 16.2, que foi a alternativa que eu tive. Certo? Porque no dia ainda, naquele dia, o 16.2 estava assinado.
Aí eu aproveitando que eu já estava no 16.2, já estava fudido, que eu não ia ter nem o exploit do Gitcool, que vai só até o 16.1.2, certo? Fiz o vídeo lá, certo? Desbloqueando tudo no iOS 16. Mostrei para vocês como vocês ativam o modo, certo? De desenvolvedor, como supervisiona o aparelho, como tira todas as políticas de privacidade, até na hora que eu descobri que o 15.6 Beta 1, certo? Do Release Candidate 1 estava assinado pela Apple no fórum da Arábia Saudita, certo? Dos árabes lá, né? Aí eu peguei e trouxe o vídeo para vocês também, para vocês descerem pro 15.6, quem estava nessa condição minha, certo? E depois vocês supervisionassem o aparelho pelo meu vídeo lá do 16.2, que o modo supervisão, não importa a versão do iOS, é a mesma, certo? É pelo aquele backup bot, certo? Supervisionassem e tivessem a oportunidade de vocês supervisionados ir para o iOS 16.1 ou 16.1.2, certo? Para esperar o jailbreak do Gitcool lá na frente. E pasmem, gente, até hoje, até o dia de hoje, certo? Tem gente que está no meu grupo falando que ainda não subiram. Estão esperando a Apple revogar o 15.6 Release Candidate 1. Estamos aí já, gente, quase 2 semanas com essa release, certo? Do iOS 15.6 Beta, assinado pela Apple, e o povo, em vez de aproveitar a única brecha que eles têm de fazer downgrade, supervisionar o aparelho e ficar numa versão estável para o jailbreak lá na frente do Gitcool, estão perdendo a única oportunidade que tem. Jogando no lixo. Depois que a Apple fechar, certo? Parar de assinar essa versão, aí eles vão querer descer e já vai ser tarde demais. Certo? Aí é aquilo que eu falei. Lá em outubro, quando o pessoal fala, tô no 16.3, eu falo assim, por que você não aproveitou as 2 semanas que você teve ali, que eu falei no meu canal no início do ano, que você teve a chance de descer de versão e subir de novo para uma versão não mais assinada da Apple, certo? Que era compatível aí com esse jailbreak. Porque tenham certeza, gente, o primeiro jailbreak que sair no iOS 16 vai ser suportando as versões do 16.0 ao 16.1.2. Certo? E depois, se, novamente falando, se tiver alguma suposição, certo, de vir algum segundo jailbreak suportando alguma versão superior ao 16.1.2, vai ser para aquele exploit que eu trouxe no canal que existe para o 16.2, certo? E para os 16.3 betas ali, que a Apple cometeu aquele erro daquele exploit dos 19 anos, que eu falei. Só essas versões. 16.3 para cima, gente, eu nunca vi iOS mais fechado, cara. Que o único Pelerin, o único aparelho, tipo de aparelho que suportava o Pelerin até o 16.2 sem o boot do iBoot, que são os A11s. Os A11 que subiram pro 16.3 não consegue mais. Certo? Então a Apple peteou pra caramba os jailbreaks e qualquer brecha de Gitcool e tudo que tinha no iOS 16.3 versão final, que agora está para atualizar no nosso auto update, nos ajustes do nosso aparelho. Certo, gente? Então, vocês não gostam de jailbreak? Atualiza para o 16.3. Certo, gente? Agora, a promessa que eu fiz para as betas do 16.3, que tem grande premissa de jailbreak lá na frente, eu já não tenho, certo, notícia de nenhum exploit para a versão 16.3, versão final. Certo, gente? Então, fique bem claro isso. E, novamente falando, quem não sabe mexer com iTunes, certo? Com o modo de restauração, que é o mais fácil de todos, não sabe a premissa do modo DFU, não sabe como formata aparelho, não sabe como restaura, eu recomendo que nem entre, certo? Em premissa de jailbreak. Porque o jailbreak, a instalação dele, gente, é a parte mais fácil. Porque depois que vocês instalam, vocês têm que instalar os repositórios, certo? Que são aquelas URL que tem um monte de tweak. Tem que saber quais tweaks botar, porque tem muita tweak nessas aí, né? Nessas 12 bilhões de tweaks que tem hoje no mundo jailbreak, certo? Tem um monte que é compatível só com iOS 1, iOS 2, iOS 3, iOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que não é compatível com a iOS 15 e com o 16. Aí a pessoa vai lá, põe, crasha o jailbreak, certo? Buta o aparelho para nunca mais sair, certo? E depois não sabe como formata. Aí, assistência técnica, Apple, certo? E atualiza para a última versão assistência técnica. A não ser que vocês imponham a assistência técnica de não atualizar,
certo? E leve assistência técnica para a justiça caso eles atualizem. Certo? Que é direito do consumidor escolher se a assistência técnica da Apple autorizada precisa ou não atualizar o software do nosso aparelho. Certo? Só que no caso do João Vitor ali no grupo, a assistência técnica vai ter que atualizar. Eu já vi, ele não tem a liberdade de escolha, certo? No caso dele, ele bugou legal o aparelho dele, porque ele não sabia mexer com o terminal. E eu já avisei a vocês que terminal, uma vírgula errada que vocês põem, pode foder o jailbreak. No caso dele, ele não só ferrou o jailbreak dele, certo? Que ele não sabia mexer com o terminal, ficou todo empapacado, grande questão é essa, botou um monte de pasta onde não devia botar, certo? E além de ferrar o Linux dele, agora ferrou o Windows, certo? Que não sabia mexer com o gerenciador de tarefas, não sabia mexer, não sabia nem que era exe, coisa simples, cara. Todo mundo que tem Windows hoje sabe o que é o exe, né, gente? Eu acho que creio que sabem, né? Então ele nem sabia o que era, fuçou na pasta Sys32 do Windows, certo? Ferrou o sistema dele, que agora não consegue nem executar mais o exe. Então, gente, além de levar o aparelho dele Apple para assistência técnica da Apple, vai ter que levar o PC dele para uma assistência, certo? Técnica aí que profissionalizada e dual boot para corrigir os erros dele que ele não está conseguindo no Linux e no Windows dele. Certo, gente? Então esse quesito, cara. E no caso dele, eu recomendo que ele tire até o dual boot e fica só com o Windows só. Porque no caso dele, jailbreak, certo? Nunca vai entrar na cabeça dele. Porque é aquele povo que eu falo que tem dificuldade, certo? E não consegue. Eu entendo esse tipo de dificuldade, certo, gente? Não é fácil mesmo. Certo? Mas é isso que eu falo. Se a pessoa não entende do assunto, nem tenta entender, gente. Perca de tempo. Ah, eu não sei mexer nos processos mais simples do Windows. Eu vou fazer jailbreak no meu aparelho. Cara, se eu não sei mexer nos processos mais simples do Windows, eu vou saber mexer com o terminal de programação no Linux, cara? Eu vou saber mexer com o terminal de programação e boot de Windows, cara? Não vai. Então nem peleja, gente. Então ele deixou de estar numa versão boa do 15.1, certo? No aparelho dele, no 6S dele, que tinha compatibilidade com o Troll Story nativo, certo, gente? Para ir para uma versão bugada agora do 15.7.3, porque ele crashou o aparelho dele, porque ele não soube fazer o jailbreak. Fez caca no terminal do Linux e fez caca agora no Windows. Certo, gente? Então isso que eu tenho que falar. Primeiro, e jailbreak, depois que vocês fazem o processo do jailbreak, é aquilo. Tem que instalar as tweaks primordiais, certo? Para evitar que aconteça bugs no jailbreak de vocês possam resolver, certo? Com a ajuda minha ou não depois, certo? Tem que saber instalar tweak, porque se instalar tweak incompatível com o seu sistema do iOS, você vai ferrar, certo? E tem que saber mexer com pelo menos o básico de restauração e recuperação, certo? Que são os recovery e o DFU mode dos seus aparelhos, certo? E ter no computador todos os plugins, certo? De sincronização de dados funcionando com sucesso. E se tem o Avast para remover os plugins do iTunes, remove o Avast do aparelho, certo? Primeira coisa, eu recomendo pra vocês, cara, nem ponham antivírus no Windows 10, cara. Perca de tempo. O próprio Windows 10 já tem o antivírus dele muito bom, que é o Windows Defender. Mais nada. O Windows Defender já é tão bom que não deixa botar vírus na máquina. Certo? O Windows Defender é tão bom que ele exclui DLL, certo? Do programa do Sabo lá, do Bullfrog assistente, certo? Que vocês têm que desativar o Windows Defender para fazer a instalação do Bullfrog, senão não vai. Vocês verem como que o Defender do Windows nativo já é bom. Então, caiam fora de antivírus, Avast, AVG, Baidu, seja lá o que for, caiam fora que vocês não precisam de antivírus, certo? No Windows de vocês, certo? Não precisa. E se quiserem um antivírus bom, certo? Para eliminar, que nenhum desses antivírus aí faz, cara, ponham o Malwarebytes ADW Cleaner, que ele faz uma limpeza completa dos vírus e dos malwares da máquina de vocês, sem precisar de instalar um único arquivo no Windows de vocês. Certo? Então usem esse. Chama Malwarebytes ADW Cleaner. É o melhor que tem. Certo? Melhor. Não tem outro melhor. Porque não instala nada na máquina de vocês e não fica bloqueando o sistema de vocês. Não. Só desinstala os cavalos de Troia ali e acabou. Vocês querem mandar o exe dele para lixeira?
mandou, ele exclui do seu aparelho e não fica vestígio nem rastro dele, que ele não instala, certo, plugin no seu aparelho, certo? Então, gente, esse vídeo, quem viu até o final vai entender do que eu tô falando, certo, gente? Então, gente, Checkra1n, PongOS, Rain-X, existe? Existe, certo, gente? Só que é jailbreak para poucos, e é um jailbreak, gente, que lamentavelmente está incompleto, porque eles dão uma informação que a gente precisa de uma versão, certo? 260 de algum PongOS que tem por aí, por IPA, e não se sabe aonde, certo? Que nem eu nos fóruns da China, certo? E da Arábia Saudita, onde eu achei a ISO deles, eu não consegui achar, certo? Esse IPA desse 2.0, certo? Do Pogo, e a única que está circulando por aí é a 1.0, que só dá premissa, certo? Para betas do iOS 15.0, certo? Só para betas. Certo, gente? Então, caiam fora desse Checkra1n, certo? PongOS Rain-X. Caiam fora dele, gente. Não vale a pena. Certo? O tempo que vocês vão perder tentando arrumar esse jailbreak aí, vocês vão ferrar a máquina de vocês, que é o tempo que vocês deveriam estar tentando fazer dual boot com sucesso, certo? No seu Windows com Linux Mint Vanessa, e fazer pelo PeleRain, que o PeleRain não tem esses bugs, certo? E o PeleRain já está no último Ciléu atualizado, que é o Nightly, certo? Já está na última versão do Substitute que atualizou há 3 dias atrás. Certo? Tudo atualizadinho, bonitinho. Isso aí dá pau no sistema. Certo, gente? E o PeleRain, muita gente aí está cometendo o erro de tentar instalar Tweak sem clicar nesse botão install aqui. Certo? E um outro esses dias no grupo clicou no install no PeleRain e notem, não esperou o PeleRain instalar o Bootstrap. Clicou simplesmente no install, clicou no botão Home e saiu e ficou aqui mexendo no aparelho. O que acontece quando ele voltou no PeleRain? Deu erro crônico no sistema dele de Bootstrap, que não conseguia mais instalar o Bootstrap. Então, gente, clicou no install. Fiquem com o PeleRain aberto até acabar de instalar o Bootstrap com sucesso. E isso eu já falei com vocês aqui também. Quando vocês estão num processo de jailbreak, não desconectem o aparelho do processo até a conclusão do processo, certo, gente? O mesmo vale para o jailbreak do PeleRain. Instalou, o final do processo, gente, vai terminar nesse negócio aqui. Vocês clicam no install, vai aparecer que está instalando tudo aqui, deixa o processo aqui terminar com sucesso. Certo, gente? E depois que terminou aqui com sucesso o Bootstrap, aí vocês vão vir nessa engrenagem e vão clicar no Dual, certo? Que vai fazer todos esses 5 processos que estão aqui em cima. Tudo em um só, certo? E isso, gente, vem escrito no final do Checkra1n. Aliás, do PeleRain, quando vocês fazem no computador. Tá lá. If your first time to jailbreak, please click on install on PeleRain app your device and app click in Dual. Tá escrito lá, certo? Se for a sua primeira vez de jailbreak do PeleRain, abrir o aplicativo do PeleRain, please click to install, ou seja, por favor, clique no install and app, ou seja, e depois clique em Dual, certo? Em PeleRain apps. Certo, gente? Então, tá falando clicar no Dual. Os caras não estão clicando no install, não estão esperando o terminal e muito menos estão clicando no Dual. Aí o que acontece? Então eu cliquei no install, mas eu não cliquei no Dual. O que acontece? Não clicou aqui, vocês não têm aqui, ó. Olha aqui, gente, remote, root com permissões, certo? De leitura e escrita. Ou seja, e esse daqui de baixo ativar tweaks. Certo, gente? Então, você clicou no install, maravilha. Você não clicou no Dual ali, você está deixando de confiar em 2 coisas no seu aparelho. Seu aparelho não vai ter permissão de leitura e escrita, certo? Para vocês terem permissões de administrador para abrir o Fios e instalar o que vocês quiserem nele, certo? E instalar o que vocês quiserem no seu aplicativo, certo? Do Ciléu, certo? E vocês, muito menos, não vai adiantar nada vocês instalar nada no Ciléu, sendo que vocês não têm permissão de ativar tweaks, que vocês só ativam se vocês clicar no Dual aqui. Certo, gente? Então tem esse detalhe também. Mas o que é isso? É o povo que não sabe ler inglês, não sabe mexer com os básicos do jailbreak, não sabe ter paciência para ver os meus vídeos grandes aqui do canal. Certo, gente? E isso tá me deixando muito triste, cara. Já chorei no meu grupo hoje, já chorei, certo, gente?
Eu tenho um amigo, cara, eu vou considerar como um amigo, certo, cara? Um amigo que eu muito gosto, muito amo, certo, gente? Mas de paixão mesmo, cara. Que ele saiu do grupo, vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, certo? O Capudo aí. Que depois que ele saiu, cara, eu botei mais um comando dentro do grupo, que é o comando Friboi, certo? Que vocês põem lá e vocês recebem no PV de vocês, certo? Um vídeo em homenagem a ele, que vai ser meu último vídeo, certo? Que eu zoo ele, mas ele sabe, eu acho que ele, onde ele estiver hoje, eu não sei se ele vai ver esse vídeo, certo? Ele vai saber o porquê que eu fiz aquele vídeo ali de homenagem a ele. Ele sabe, cara. Eu falei abertamente no grupo, cara, que eu estou sentindo falta dele, cara. Só que, infelizmente, gente, o nosso caso, assim, certo? Nossa amizade, eu acho que acabou para sempre, sim, certo? Que ele já falou no passado que eu ensinei muito, ele foi grato a mim, certo? Só que eu nunca agradeci ele como eu deveria, também como eu deveria, né? Porque se não fosse ele, esse grupo meu não teria ido aonde foi, certo, gente? Então, eu agradeço demais a você, certo, Capa? Independente de você ver esse vídeo ou não, certo? Mas aí, gente, voltando aqui. Não tem como a gente, certo, reestruturar mais, porque a gente já é a segunda vez que a gente briga. Certo, da outra vez eu fui torrão pra caralho com ele, eu não soube valorizar o apoio que ele me deu, certo? E dessa vez não tem volta por causa de que ele queria que eu pedisse desculpa a ele, certo, gente, sobre o modo DFU tela preta do iOS. Mas eu não tenho como pedir, gente, porque quem teve jailbreak sabe que esse modo DFU existe. Certo, gente? E esse modo DFU tá existindo e no iPhone Wiki tá falando que existe ainda nos i11+. Então, gente, eu sou pobre, certo, gente? Eu não tenho muito dinheiro, não tenho muita condição financeira. Certo, gente? Só tem um jeito de eu dar razão total para ele, certo? Que ele falou que nos A12+, não tem esse modo DFU tela preta. Então, gente, eu vou pedir, cara, se alguém, cara, por via de correio, alguma coisa assim, certo? Puder confiar em mim, mandar seu aparelho para mim, por correio, por Sedex, alguma coisa assim. Certo, gente? Para mim chegar aqui na minha casa, para eu poder ver se ele tá falando verdade que dos A12+, não tem esse modo DFU, eu agradeceria. Porque eu confirmando, aí eu teria como saber se ele tá falando verdade ou não, aí eu poderia pedir desculpa a ele. Só isso, cara. Porque eu não tenho condição financeira agora, gente, para me passar esse iPad 5 mil pra frente e arrumar um A12+ aqui não, entendeu? Seria a única forma. Não tem outro jeito, cara. Entendeu, gente? Então que fique bem claro isso também, porque que acabou, certo? E como eu falei com o povo, cara, eu vou continuar falando nele enquanto eu não esquecer esse problema aí, certo, cara? E é inesquecível, certo, gente? O povo que viu a minha história, eu falei a história da minha vida, pelo menos a metade inteira no grupo da administração do meu grupo lá. Quem tá lá dentro, os meus administradores, certo? E os meus moderadores hoje sabem como a minha vida, o meu passado foi sofrido. Certo, gente? Para começar a história do meu pai. O meu pai de sangue, né? Que o meu pai de criação, que foi o meu avô Benoni, cara. Esse foi o herói para mim, cara. Eu devo muita obrigação ao meu avô. Mas infelizmente, até eu mesmo não soube despedir dele em 2005, no dia que ele morreu. E o povo sabe do que eu tô falando, quem tá lá na minha administração, que foi os únicos que eu abri minha história completa da minha infância para eles. Certo? Eu queria que o Capa visse esse áudio que eu mandei lá para ele saber também, certo? Só que não mudaria em nada. Porque eu não tenho acesso a uma 12+ para mim ver aqui, certo? E ver se ele tem razão ou não. Nessa parte também. Certo, gente? E mesmo que ele tivesse, ele ia voltar para mais tarde a gente brigar de novo, gente. Porque eu tô muito ansioso ultimamente, tô muito nervoso, cada dia mais eu me estresso, por causa de que os povos não vê meus vídeos, certo, gente? Enquanto eu criei o grupo no meu Telegram, esse vídeo vai ficar enorme, já falei, e quem quiser pular, que pule, certo? Já falei, cara, enquanto eu criei o grupo, foi para dar suporte aos meus inscritos que vê os vídeos até o final. Não foi para amamentar chupacabra, certo? Que pula lá só por causa de IPA, certo? Não foi para alimentar canguru que pula os meus vídeos e faz as merdas e depois me procura só pra sair dos bugs. Certo, gente? Foi para dar suporte para quem envia meus vídeos até o final. Certo, gente? E você, Capa, eu não sei se alguém vai te passar esse vídeo, certo? Se você vai ficar sabendo da existência dele, certo? E tudo. Então só tenho que te falar uma coisa, cara.
independente do que tenha acontecido, certo? Eu te agradeço demais o apoio que você me deu, certo, ao longo desse tempo. E apesar de que você não voltar mais a conversar comigo, certo, por sérios motivos aí, certo, e tudo, que eu já tô falando pra galera aqui do que se trata, né, eu só te peço uma coisa, cara, não seja meu hater, cara, se for possível, cara. É a única coisa que eu te peço, a última coisa que eu vou te pedir no mundo, cara. Certo, cara? Só isso, mais nada. E se você hoje deseja meu mal, assim como alguns haters, cara, eu te falo, cara. Seja feliz. Seja feliz, eu não desejo o mal pra você. E referente aos vídeos e aos GIFs que eu tô fazendo sobre a sua pessoa lá no grupo, certo? Só você que pode falar pra mim se eu devo parar ou não. Certo? Se você não quiser conversa comigo, manda alguém me falar. Só isso, mais nada. Que aí eu paro, certo? Porque eu tô fazendo, cara, porque é uma homenagem pra você, certo, gente? E pra quem não sabe de quem que eu tô falando, eu vou mostrar pra vocês aqui pessoalmente. Deixa eu ver se tá na minha fototeca aqui que eu mostro. Certo, gente? Olha só esse GIF que eu fiz em homenagem a ele, vocês vão entender, certo? Eu vou fazer um vídeo mostrando o outro, né? Mas vamos lá. Então, gente, quem não entendeu, só internos do meu grupo saberão o que eu quis dizer nessa mensagem. Certo? Ele sabe do que eu tô falando. Então, gente, é isso. Ficamos por aí, ficamos com Deus. E, gente, detalhe que eu não falei, eu já esqueci de falar com vocês. Cada dia que passa, certo, do jeito que tá indo, certo, essa comunidade de jailbreak tóxica do jeito que é, o desenvolvedor do Troll Story tentou ver se tinha alguma brecha acima do 15.4.1 e dos 15.5 e dos 15.6 beta para ver se conseguiria, certo, gente, trazer uma versão de Troll Story para suportar todas as versões do iOS 15. O que o povo fez? Foi lá e ficou sistemático em cima dele, certo? A ponto dele desistir do Troll Story para aquelas versões que talvez ele queria trazer o suporte. Ele queria ajudar a comunidade e a comunidade não foi boa com ele e ele parou para nunca mais. Ele já deu o veredito dele, certo? No GitHub dele, que nunca vai existir Troll Story compatíveis com aparelhos acima do 15.4.1. A não ser, gente, se vocês tiverem jailbreak, assim como eu, que vocês vão conseguir ir lá no Safari, no link oficial do Troll Story, certo? E instalar o GTAK Tracker original e funcionando igual tá no meu aparelho aqui, certo? E instalar o Troll Story por aí, certo? E totalmente funcional também, como eu tô mostrando para vocês aqui, certo? E aí sim vai funcionar. Só que aí vocês têm que ter um jailbreak, tem que ter aquele patch do Flex 3, né, que eu falei para vocês, que tem do anti-revoke, aí sim vocês conseguem instalar. Se não tiver jailbreak, gente, acima dos betas do 15.5 e dos 15.6, gente, desiste que não tem Troll Story. Certo, gente? Só para jailbreak dentro do Ciléu, que é o Troll Story Helper, ou então no Safari pelo GTAK Tracker original do Troll Story, ou pelo Cutssigner com eSign+, que é esse que está aqui no meu aparelho. Certo, gente? Que ele não depende de certificado para instalar. Aí vocês falam assim, então, prova que esse é o eSign+. Eu provo, cara. Eu vou pegar qualquer coisa aqui, certo? Aqui não assinado, certo? E vou clicar aqui, ó, já tem aqui a opção que é Troll Install. Então, se tem essa opção Troll Install, então já prova, gente, que é o eSign+, mesmo, certo? O instalado pelo JetSign. E o JetSign e o GTAK Tracker do Troll Story, certo? Que só tem suporte até o 15.4.1 e betas do 15.5 e 15.6, só conseguem ir versões além, igual o meu aparelho, por exemplo, que está no 15.6 RC1 aqui, que não seria compatível. Só vai ter esse suporte a essas versões se tiver isso que está aqui, gente, ó. Isso que está aqui e isso que está aqui. Se não tiver suporte a isso que está aqui, gente, que é o jailbreak, desiste, gente. Não tem mais suporte a nada. Certo, gente? Então, acho que agora sim eu já falei tudo que eu devia. Certo, gente? E o pessoal que está extremamente insuportável no meu grupo, me exigindo que eu traga IPA de PongoOS 260, 261, gente. Não tem como, gente. Isso aí, gente, eu não tenho culpa. Não tenho culpa se fizer um pendrive bootável
para botar um jailbreak incompleto e deram informação incompleta no site oficial deles. Certo, gente? Eu não tenho culpa. Mas é isso aí, gente. A gente está vivendo agora, ultimamente, de desenvolvedores do jailbreak que são papagaios de navios. Primeiro, Linus Renzi fez um trabalhão e tanto no Uncover, certo? Para deixar o Uncover untethered, certo? Lá no iOS 14.3 e versões abaixo do 14 ao 14.3. Todo mundo sabe disso. QStar, dou meus créditos totais a ela, certo? Pelo Electra, certo? Pelo Chimera, pelo Odyssey, certo? E pelo Taurine, dos iOS 12, 13 e 14. Cara, meus parabéns à moça e ao casal da QStar, cara. Mas no iOS 15, novamente, prometeu o chuchu, né? O cheiote e chuchu na gente, né? Não teve chuchu, enfiou o chuchu no nosso traseiro. Certo, gente? Então, lamentável o que o Linus Renzi fez com o Fugo 15. Lamentável que a equipe da Electra, né, que a QStar, prometeu e fez com o cheiote, que até hoje nada. Certo? E lamentável que essa equipe linda e de classe que a gente teve no iOS 14, dos iOS 11 até o iOS 14, que foi o Checkra, fez com esse Checkra Pong OS Rain-X agora, certo? No iOS 15 e no iOS 16, gente. É lamentável, gente. E eu não tenho culpa, certo? Se chegou a esse patamar deles prometerem uma coisa e no final ser outra. Certo, gente? Então eu falo, gente. Quem viu aquele meu vídeo, gente, não pega mais aquela ISO e não faça esse jailbreak, cara. Percam o tempo de vocês que for, cara. Mas tentam fazer dual boot, certo? Com o Linux Mint. E façam pelo PeleRain, gente. É o único que tá full funcional. E não é pela metade, igual essa porcaria desse Checkra que tá na praça. Certo, gente? E dos demais, eu espero que vocês tenham entendido, certo, gente? Capa, fica com Deus. Meus inscritos fiéis, fiquem com Deus. Meus haters que eu ganhei depois com esse Checkra aí, cara. Eu já tenho a minha vida toda porque tem raiva de mim, ou porque eu não ajudei eles, ou porque eu sou muito nervoso. Certo? Ou coisas aleatórias ou a mais, certo? Porque eu bloqueei os comentários deles que estavam me hateando e tudo. Fiquem com Deus, certo, gente? Ah, e outra coisa que eu tenho que falar, gente. Cosmo. Certo? Cosmo. O meu amigo que tinha feito o Alto PeleRain ali até o dia do Natal que ele ferrou a galera. Certo, gente? Como que está a minha situação com ele? Também tá doido para me ferrar, certo? Baixou os meus dados completos na internet, certo? Não conseguiu acesso, graças a Deus, à minha rua que eu moro e ao meu CPF. A minha rua e meu CPF que ele mandou para mim no privado, que ele falou que ia falar para meus haters tudo, são fakes, certo? Não são os meus originais. Então, graças a Deus, eu tô ainda salvo a este ponto. Certo, gente? E vocês procurem Ítalo Guedes Coimbra hoje, com aspas ou sem aspas do Google, e vocês não vão achar uma página mais do meu nome. Eu mandei essa semana, certo, gente? Prevendo isso que os pessoal podia achar os meus sociais, eu mandei um pedido formal de solicitação ao grupo, ao Google, aliás, certo? Que removesse todas as páginas de pesquisas que estivessem no meu nome. Então vocês não acham mais quase nada no meu nome. Se achar, certo, vai ser coisas recentes. Páginas antigas, fóruns que eu frequentei, certo? Dados meus de cursos, concursos que eu fiz, de cursos técnicos e faculdades, que vocês não vão achar mais nada no meu nome, certo? Por causa de quê? Para evitar que esses caras façam graça. E vocês vão no GitHub hoje, gente, do Alto PeleRain, lá, Ítalo GC Alto PeleRain, vocês vão ver que eu deixei na descrição o que acontece, gente. O Alto PeleRain, que o Cosmo, que eu dei os créditos para ele na época, gente, não foi ele que fez, gente. Querem provas disso? Peguem lá o jailbreak.sh, certo? Que está lá nos arquivos desse Alto PeleRain, certo? Quem tem o PeleRain, Alto PeleRain nativo, que era dele aí, pega aquele jailbreak.sh e vão lá no meu GitHub, certo? Onde eu salvei lá também o jailbreak.sh dos arquivos do PeleRain GUI Linux original, cara. Que foi uma ferramenta do PeleRain GUI criado para Mac e Linux pela equipe oficial do PeleRain, cara. Compara ali o código-fonte dos dois. Vocês vão ver que é Ctrl+C, Ctrl+V de um e do outro.
Então, gente, entre acreditar na equipe oficial do Pelerin, certo? E acreditar na palavra de um sujeito, certo? Que diz o criador, cara. Qual que copiou quem, gente? Eu prefiro acreditar na equipe do Pelerin, certo, gente? Que pelo menos o Pelerin faz jailbreak com sucesso nos nossos aparelhos, certo? O único que tá fazendo na 9, na 10 e na 11 nesse caso. Certo, gente? Então, por isso que eu tirei os direitos autorais a ele, certo? E dei os direitos autorais de novo, de volta, à equipe do Pelerin, certo? Que eu vi que ele fraudou, certo? Ele clonou o código-fonte do Pelerin Gui, que estava em beta, que não tinha saído a público ainda, e eu, como um bobo, dei os créditos para ele, certo? E o vídeo que eu tinha privado do meu canal, que eu mostrando que ele fez, a palhaçada que ele fez dentro do meu grupo no dia do Natal, eu botei a público depois que ele veio com essas ameaçazinhas, certo? Se eu não desse os créditos ele pro Alto Pelerin de novo, que eu não posso dar, que não foi ele o criador, certo? Que ele soltaria os meus dados por aí. Maravilha, vai soltar meu nome completo, todo mundo já sabe, certo? Que eu volta e meia, eu faço o vídeo dos meus ajustes, mostrando esse nome aqui, todo mundo já sabe que meu nome é esse, certo? O nome da minha mãe, né? Maria Otília, todo mundo já sabe, porque eu tenho um vídeo de 8 anos aqui no meu canal, falando o nome dela abertamente, a palhaça fantasiada do carnaval tá aí até hoje, então o povo sabe o nome dela, não é segredo pra ninguém, certo? E a cidade onde eu moro, Juiz de Fora, todo mundo já sabe, já cansei de falar abertamente em vídeos aqui no canal e no meu Telegram, certo? Só que é engraçado, eu já dei várias e várias vezes dicas aqui que eu moro na Rua dos Feios em Juiz de Fora, e ele me passou ainda o nome da rua errada e o meu CPF errado. Entendeu, gente? Então esse é o hacker oficial, o desenvolvedor que a gente tem do Alto Pelerin aí. É o Cosmeta, que agora eu chamo de Coslixo. Certo? É o engraçadinho que ferrou muito aparelho dos inscritos da gente. Certo? Por brigas internas. Ah, e do Capa com ele. Certo? No grupo, no dia do Natal, que o Capa deu ban nele. Certo? Mute nele. E ele quis ferrar aparelho de outros, certo? Por causa de problemas internos dentro do grupo. Ele não poderia ferrar o aparelho de outras pessoas, certo? Seguidores desses por problemas internos de grupo. Não poderia nada dar o direito dele fazer a palhaçada que ele fez no dia do Natal, certo? Ferrar o código-fonte do Alto Pelerin dele e ferrar o aparelho, os dispositivos Apple, certo? E os dispositivos Windows e Linux de muita gente que confiou na palavra dele, certo? No dia, em pleno dia 25, em pleno dia do Natal. Que eu vim aqui no canal e desmascarei ele aí, certo? E agora, chantageadorzinho barato de metigela, certo? Falar comigo se eu não desse os créditos de volta no Alto Pelerin, certo? Lá no GitHub, que ele soltaria esses dados meus, que todo mundo já sabe, eu falei abertamente para vocês aqui, para todo mundo aqui saber aonde eu moro, meu nome completo e o nome da minha mãe. Isso aí, pra mim, cara, não é segredo de ninguém. Ah, Ítalo, mas ele tá passando CPF falso seu aí. Não importa, cara. Não importa. Sabe qual de quê, gente? CPF. Quando a gente faz concurso, as páginas de concurso público soltam esse CPF nosso, abreviado, só o final ali, que é o código verificador, certo? E os 3 números ali da frente ali. Mas mostra o corpo dos 6 dígitos ali, meados ali do CPF na internet, tudo quanto é página da internet. Certo, gente? E todo mundo sabe que por aqueles 6 códigos, ignorando o início e o fim, tem muitos programas por aí, certo? Que descobre os dígitos iniciais e finais pelos aqueles do meio ali. Certo, gente? Então, é CPF vazado, certo, gente? Não tem como esconder CPF no Brasil e na internet enquanto o Google continuar soltando o nosso CPF de concurso público que a gente fizer. E, gente, daqui pra frente, gente, já falei no grupo, nunca vou parar de fazer curso técnico. Eu formo em um e entro em outro logo em seguida. Então, o tanto de site que ainda vai ter por aí, falando parte do meu CPF ainda pela internet, cara, é muitos, cara. E mesmo que ele descubra o meu CPF real, cara, eu não tô nem aí, cara. Se você quiser criar conta em banco fake aí, certo? Com o meu nome pra fazer coisa no meu nome, eu já sei que é ele que tá fazendo, certo? Então a casa vai cair pra ele. Entendeu? A casa vai cair pra ele, cara. Porque eu tenho o GitHub oficial dele. Qualquer coisinha, cara, eu processo o GitHub na junta, certo? O GitHub me passa o IP da casa dele, certo? Eu vou atrás dele aonde tiver que ir, cara, pra
pra prender ele, que isso é crime, passar dados dos outros, confidenciais dos outros, não importa por que motivo a internet. E ainda ferrar a parede de muita gente, que eu tenho uns 5, que estão doidos pra pegar a pele dele pra processar ele, que fizeram nos aparelhos desde trabalho e nos seus iOS aí durante o Natal. Certo, gente? Então é isso. Agora eu falei tudo. Certo, gente? Abri o jogo todinho. Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.